Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Hoje eu vou falar de um livro um pouco diferente do que eu geralmente falo aqui. Não é um lançamento, é um livro mais antigo. É um livro da Virginia Woolf chamado Mrs. Dalloway. Pra quem tá procurando um desafio, um livro diferente pra ler, diferente dos best-sellers atuais e de leituras que a gente faz, este é o livro pra você. Bom, esse livro é assim. Ele se passa durante um dia só. Então ele começa no início do dia e termina à noite. E toda a história dele é durante um dia só. Tem vários personagens, apesar de que o nome do livro é Mrs. Dalloway, é o nome de uma das personagens. Ele fala assim, ó, de vários personagens. Começa com ela, com a Mrs. Dalloway, quando ela vai comprar flores, porque ela vai dar uma festa. Ela sai para comprar essas flores e aí encontra um amigo, encontra outra pessoa, começa a pensar nas coisas que viveu com aquela pessoa ou com as coisas que já aconteceram na vida dela. Então, assim vai seguindo o livro. Ele não tem um enredo, assim, bem delimitado. Tem muito flashback. Os personagens têm vários flashbacks. Lembram de coisas que já aconteceram com eles. Então, assim vai se desenrolando a história. Esse já é um motivo para ele não ser um livro comum, né? Ele não tem um enredo, assim, certinho, tal coisa vai acontecer. Cada personagem, assim, tem uma singularidade. Cada personagem tem características, assim, particulares. Eu gosto de livros, assim, que os personagens a gente consegue diferenciar um do outro, assim, não tem características que se confundem e tal. O que tem são pontos de vista diferentes das pessoas. Por quê? Apesar de ele ser escrito em terceira pessoa, o foco narrativo muda bastante. Então, às vezes tá focando no que a Clarissa tá pensando, que é a Mrs. Dalloway, e aí ela encontra alguém e de repente o foco narrativo muda para aquela pessoa. Então, o foco é no que aquela pessoa tá pensando. Como eu falei, mostra vários pontos de vista porque foca no pensamento de cada um. Então, às vezes tá focando no pensamento de uma pessoa e essa pessoa diz: Clarissa, que é uma pessoa muito chique, muito elegante, uma pessoa de classe. E aí depois o foco narrativo tá em outra pessoa. E aí a pessoa diz: Clarissa é uma falsa, dissimulada. Então cada personagem assim tem um ponto de vista sobre os outros personagens. Então isso eu achei muito legal. Aqui nesse livro também tem o fluxo de consciência, que é uma coisa que a Clarice Lispector faz também, que é assim, o personagem tá pensando e aí ele vai pensando numa coisa, pensando noutra coisa, e às vezes não tem ponto. É tudo assim, vírgula, vírgula, e vai pensando em várias coisas e pensando no que já aconteceu, no que pode acontecer. Isso é o fluxo de consciência. E é uma coisa que a gente faz também. É uma coisa que a gente não vai comprar flores na rua e vai lá e faz aquilo e volta pra casa. A gente vai pensando uma coisa, encontra uma pessoa, nossa, aquela pessoa uma vez aconteceu isso, e a gente vai pensando nessas coisas. Então eu acho que o fluxo de consciência é uma coisa bem real, só que a gente não tem o costume de ler em livros. Então, alguns livros têm esse fluxo de consciência, só que a gente gosta de que as coisas sejam mais diretas. Então, eu acho que um livro assim, ele é mais real e ele é diferente dos outros, né? Então, eu gosto do fluxo de consciência, apesar de que às vezes a gente fica irritado, que é muita ideia ao mesmo tempo. Só que a gente vai se acostumando. No início, eu não gostei muito desse livro. Era bastante personagem e eu não consegui no início me ver envolvida com a história. Quando eu fui assim, conhecendo os personagens, criando um vínculo assim com os personagens, então eu fui começando a gostar do livro. E no fim eu gostei bastante dele. De todos os personagens, o meu preferido foi o Septimus, por um motivo que é eu estou ultimamente gostando muito de personagens ou de livros que falam de transtornos mentais ou alguma deficiência que a pessoa tenha ou uma depressão, enfim. Acho que vocês entenderam. Eu acho muito legal conhecer assim os diferentes transtornos que tem ou os diferentes tipos de doença que uma pessoa pode ter. E o que uma pessoa que tem aquilo pensa. Gosto muito disso. Esse livro se passa em 1923, então é um período pós Primeira Guerra Mundial. E o Septimus foi um soldado da guerra. Ele viu um amigo dele morrer na guerra e às vezes ele grita o nome desse amigo ou conversa com ele fala sozinho, ele tem visões. Ele tem um tipo de trauma, assim, pós-guerra, não sei também direito dizer o que é, mas os médicos naquela época, talvez por a medicina não ser tão avançada também, né? Eles diziam, tipo, tá, tu não tem nada, é só descansar um pouco, ficar em repouso que tá tudo bem.
Então ele sofreu muito com isso e a esposa dele também sofreu muito, porque era uma situação difícil, ela tinha vergonha de falar pros outros, que o que vão falar do meu marido, que é louco. Então essa foi a situação que mais me prendeu, assim. Foram os personagens que eu mais gostava de ler quando eles apareciam. A Virginia Woolf era uma feminista, e apesar de que não aparece muito feminismo aqui, tem uma crítica por trás, assim, bem sutil, ao modelo patriarcal, digamos assim, tanto no título, Mrs. Dalloway. Muitas vezes, dentro do texto, se fala muito em Clarissa, que é o nome dela de verdade, mas no título é Mrs. Dalloway, porque ela meio assim que se escondia, depois de ter casado, meio que se escondia atrás do marido, do título que ele tinha, porque ele era político, eu acho. Então, essa crítica ao casamento, talvez, mas acho que é mais essa coisa de a mulher casou com o marido e aí virou propriedade dele, digamos assim. Então, tem crítica aí por trás e tem uma história muito boa. Cada personagem, assim, faz a gente refletir sobre uma coisa, porque cada personagem tá passando por algum problema ou por alguma situação, né? Bom, eu acho que era isso. É um livro bem rico e eu recomendo pra vocês. Era isso então, gente. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado da resenha. E um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!